Mas a gente tem que contextualizar o Brahmacharya, porque o Brahmacharya, dentro da tradição védica, é uma etapa dentro da vida de uma pessoa. Brahmacharya é o que se chama de primeiro ashrama, ou a primeira etapa dentro da vida. No qual esta pessoa, ainda muito jovem, vai para a casa do professor para receber o ensinamento da tradição. Então, neste momento, nesta etapa da vida, você ainda é um jovem, você ainda é uma jovem criança ou um adolescente e vai para a casa do seu professor conviver apenas com aquele professor ou conviver com a família daquele professor, que é a palavra Gurukulam. Gurukulam, em sânscrito, significa a família do professor, a família do guru. Kula significa família, guru, o mestre. Né? Então, você vai viver com a família do professor ou você se torna a família desse professor, né? Desse guru. Então, nessa etapa da tua vida, é só você e o seu professor, ou é só você e alguns outros alunos e a família do professor. Então, existe uma diferença muito grande, se não total, deste estilo de vida, que é este estilo de vida tradicional dos Vedas, se for comparado ao estilo de vida que a gente vive, obviamente, porque quando você é criança e vai para a família do seu professor, você vai para a sua escola. E na sua escola tem uma turma de 30 crianças com as quais você se relaciona o tempo todo. E você se relaciona com a outra turminha da creche, com a outra turminha. No final, são 700 crianças se relacionando. Então, Brahmacharya normalmente era traduzido como castidade ou como um voto de celibato. Isso naturalmente acontecia dentro dessa tradição porque você ia sozinho para a casa do seu professor. Então, você não ia se relacionar com os coleguinhas ou as coleguinhas de turma, como acontece na nossa cultura. Então, o celibato, nesse momento da vida, era um aspecto completamente natural, não era um esforço para aquelas pessoas, era um aspecto completamente natural. E aquelas pessoas também estavam totalmente dedicadas ao estudo daquela tradição, não estavam dedicadas a outras coisas, completamente diferente de nós, completamente da nossa tradição, da nossa cultura, que desde pequenininho, obviamente, você tem um momento ali na sua creche, na sua escolinha, na qual você está dedicado ao que a tia, o professor ali está te ensinando. Mas, ao mesmo tempo, você está se relacionando com as outras tantas crianças que estão à sua volta. E não à toa, desde pequenininhos, a gente chegava em casa e falava assim: mãe, pai, estou namorando com o Joãozinho, estou namorando com a Mariazinha. Mas você não estava namorando nada, simplesmente você inventou na sua cabeça que você está apaixonado pelo Joãozinho ou pela Mariazinha e que vocês estão namorando. Ou seja, existe ali uma relação afetiva, mesmo que seja só na sua mente. Ou seja, não existe só o foco no estudo dentro da nossa cultura, dentro do nosso contexto, porque, obviamente, você vai para a escola feliz e contente porque vai aprender coisas novas, mas você também vai ir para a escola feliz e contente porque você vai encontrar com o Joãozinho, com a Mariazinha também, que é o objeto do teu afeto. Então, a tua mente não está apenas focada para aquilo. A tua mente está focada em várias coisas, no que a tia vai te ensinar, no Joãozinho, na Mariazinha, na merenda, nos brinquedos, etc. A sua mente está totalmente dispersa, né, dentro desse contexto que é o nosso contexto. Então, Brahmacharya, dentro do nosso contexto, significa a capacidade de direcionar a nossa atenção para aquele objetivo que a gente tem. E o objetivo que a gente tem aqui no caso, que a gente está estudando, é moksha.
Então, brahmacharya não significa se abster dos relacionamentos. Você não precisa ser uma pessoa solteira para viver uma vida de yoga. Senão, vida de yoga não é para mim. Eu prefiro ter os meus relacionamentos, viver a vida, do que me impor um voto de celibato. Isso não é para mim nesse momento. Quem sabe quando eu tiver com 70, 80 anos, eu viro para minha esposa e falo: olha, meu amor, agora chegou o momento de abrir mão de tudo da vida, eu vou me dedicar ao autoconhecimento totalmente, como acontecia dentro dessa tradição, que é o sannyasa. O sannyasa era aquele que renunciava a todos os aspectos da sua vida, correto? Porém, mesmo para renunciar de todos os aspectos da sua vida, o sannyasa ainda precisava pedir autorização à esposa para se tornar um sannyasa, para se tornar um renunciante. A renúncia não era simplesmente, cansei de tudo, vou jogar tudo para o alto e vou renunciar. Não, a família precisa permitir que você renuncie. Então, isso é um outro aspecto, obviamente, mas brahmacharya é esta capacidade de focar a tua atenção, de focar o teu gás naquilo que é mais importante para você. Moksha aqui no nosso caso, Samadhi aqui no nosso caso. Então, Brahmacharya é esta liberdade das distrações, liberdade de todas essas coisas que tendem a nos desfocar o tempo todo. Mas não significa de forma alguma voto de celibato ou qualquer coisa desse tipo. Você pode se casar e viver uma vida de yoga, você pode ter filhos e ter uma vida de yoga, você pode namorar e ter uma vida de yoga. Uma coisa não exclui a outra.